Pintar o seu mundo com as mais lindas cores que um dia encontrei no final do arco-íris. Um pequeno relaxamento, deixando o nosso corpo bem à vontade. Cabeça, pés, mãos, mente. Como a mente é importante. Hoje o meu querido irmão arrumou um fundo para mim que são flores, porque eu disse a ele assim, mano, eu adoro flores. Então eu gosto assim de um momento como esse, eu me desdobrar, né, em pensamento e me encontrar assim no meio de um jardim muito, mas muito bonito mesmo, aonde tudo são flores. E com certeza um jardim cuidado espiritualmente pela nossa querida irmã Sheila, que é um espírito de tanta grandeza, para que nesse momento nos traga muita paz, muita ternura, muito amor, companheirismo. E nós pedimos, nesse instante, por todos os nossos irmãos que sofrem, que estão internados, entubados, alguns perderam alguns membros. Eu conheço pessoas aqui que perderam uma perna, né, teve que ser amputadas, e tantos outros que passam necessidade. Não tem a felicidade que nós temos de saber que a vida continua, que a vida aqui é transitória, só uma passagem. Então nós pedimos que neste momento o Mestre amado Jesus se coloque em nossos meios, coloque a mão em cada um de nós, na nossa cabeça, em volta desse enorme foco de luz, irradiando para nós toda a paz, toda a compreensão necessária. E Jesus, o nosso Mestre, e os bons espíritos possam abraçar o nosso querido irmão Vladimir, que carinhosamente vem trazer para nós uma mensagem de muito amor, de aprendizado, porque a gente precisa muito aprender para melhorar. Muita paz e Jesus nos abençoe. Então, imediatamente eu passo a palavra para o nosso querido irmão. Se passou um pouquinho o horário, o senhor não tem problema, viu? Pode concluir o seu tempo aí. Gente, boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês. Estou conhecendo alguns rostinhos novos agora, né? Quem sabe um dia a gente se encontra pessoalmente, né? É muito provável isso. Então, o nosso tema de hoje é escutando sentimentos. Esse tema ele está dentro do autoconhecimento. Então, escutar é ouvir com atenção, com carinho, focando naquilo que está vivendo naquele momento. E o sentimento é o que a gente sente, né? Tem dias que a gente sente alegria, tem dias que a gente sente tristeza, tem dia que você está animado, tem dia que você está desanimado. Então, os sentimentos, eles são diversos, que a gente experimenta, às vezes, num dia, numa hora. E isso é muito importante, porque os sentimentos revelam quem nós somos, realmente, né? Então, o homem moderno, ele usa muito a razão, né? Com o Renascimento, a volta, a busca da filosofia clássica grega, né? A gente valorizou muito a razão. Então, assim, foi um ganho muito grande. Antes, a gente usava a fé. Às vezes, somente a fé. Então, o que ocorre? Quando vem o advento do Espiritismo, né? Olha a proposta do Espiritismo de Allan Kardec, né? A fé raciocinada. Então, nós não vamos abandonar o conhecimento da fé, mas vamos também empregar o conhecimento da razão. Então, isso é muito importante, né? A gente não pode andar só com a fé, às vezes,
E também não pode andar só com a razão, nós precisamos dos dois, né? De uma harmonia, de uma combinação. Mas tem um problema. Nos nossos dias, né, nos nossos tempos modernos, a gente pensa muito às vezes e sente pouco. Às vezes tem pessoa que ele pensa 1000 coisas e ele vive só no plano mental, no plano teórico. Mas ele não sabe o que ele está sentindo, ele não interpreta o que ele está sentindo. E o que ocorre? Tudo que eu falar aqui de mim, primeiro eu tenho que perceber em mim, para depois perceber no próximo. Então, toda conquista que eu tiver de me conhecer, vai ser importante para que eu possa conhecer o próximo. Toda melhoria que eu fizer em mim, será uma melhoria que eu posso utilizar no trato com o meu próximo. Então, por isso que é muito importante. Quando eu falo que a gente vai adquirir conhecimento, se transformar, isso é muito importante, porque não é de forma egoística, é de forma amorosa. Então, toda conquista que eu tiver, primeiramente, ela vai me beneficiar. Mas a gente espera e deseja que ela beneficie as pessoas que estejam perto de nós também. Então, por isso que é importante eu me melhorar. Porque quem estiver em volta de mim pode também se melhorar. Né? Então, gente, às vezes nós caímos num racionalismo exagerado. São as pessoas que pensam demais. Pensam em situações que às vezes nunca acontecerão. E às vezes sofre por isso. Né? E por que a gente pensa demais? Porque às vezes a educação que a gente recebeu foi essa. Né? A cultura que nós estamos inseridos é essa. Se chegar uma pessoa muito racional num grupo de amigos, todo mundo elogia. Nossa, a pessoa pensa demais, a pessoa tem bom senso, né? E se chegar uma pessoa intuitiva no grupo? Às vezes a gente vai criticar, né? Nossa, a pessoa é muito intuitiva, ele não usa tanta razão. Mas a gente precisa equilibrar os dois. Né? Precisamos da razão, mas precisamos da intuição também. Né? É um equilíbrio para a gente viver bem. O autoconhecimento ele começou a ser estudado lá na Grécia Antiga. E a filosofia grega ela é toda baseada na prática. No emprego daquele conhecimento que você adquire. Então, tudo que eu falar aqui é uma proposição não apenas teórica, mas é para a gente se transformar, para a gente se modificar, para a gente viver melhor. Né? É o emprego prático. Então, gente, a gente busca 3 equilíbrios na nossa vida, né? A gente busca o equilíbrio do corpo físico, a saúde, né? A gente mantém uma alimentação, exercício, sono, etc. A gente precisa do corpo físico aqui na Terra, né? Ele é uma ferramenta importantíssima que a gente tem que dar muito valor. Não podemos desperdiçar essa riqueza que a gente recebe de Deus, né? O equilíbrio psicológico, dos sentimentos e as emoções. Às vezes eu estou super bem fisicamente, mas se o psicológico não estiver bem, eu estarei infeliz, né? E espiritual. Então, olha só, a gente precisa buscar o equilíbrio físico, psicológico, espiritual. O tanto que é importante isso, né? O pensamento, ele pode ser diferente do sentimento. Às vezes eu penso uma coisa com a razão, mas sinto outra, com a emoção. Então, qual que predomina na nossa vida? Vocês vão responder aí para vocês, mas quase sempre predomina o sentimento sobre o pensamento. Vamos dar um exemplo aqui prático que eu gosto. O perdão. Mentalmente, teoricamente, todos nós sabemos que o perdão é ótimo. Que ele liberta o laço que prende o ofensor, né, ao ofendido. Ele é bom para quem perdoa, bom para quem recebe o perdão. Então, o perdão é maravilhoso, né? Todo mundo aí deve saber disso. Mas a gente pratica o perdão? A gente consegue perdoar realmente? Então, o que ocorre? Às vezes o pensamento vai para um lado, o pensamento é perfeito. Mas o sentimento, a nossa prática vai para o outro, é péssimo.
E qual que está predominando na nossa vida? Provavelmente o sentimento. Então, precisa trabalhar o sentimento, né? Não só o pensamento. Eu dou outro exemplo, a maledicência, né? Eu sei que falar mal da vida dos outros, criticar as pessoas, me prejudica e prejudica as outras pessoas. Mas por que às vezes eu não resisto a fazer isso? Né? A mentira. A gente sabe que a mentira vai nos prejudicar, vai nos cobrar algo ali na frente, né? Mas por que a gente continua mentindo? Então isso é muito importante, né? A gente tem, por isso que eu estou falando. Às vezes a gente acha que tem uma vida perfeita, né? Mas é só no pensamento, só mentalmente. Na prática, a gente tem uma vida cheia de falhas, né? E por isso que nós vamos trabalhar sobre essas falhas. Mas para que eu trabalhe sobre essas falhas, eu tenho que percebê-las primeiro, né? A razão que a gente usa, né, é a nossa mente consciente. Quando a gente está acordado, a gente liga uma coisa com a outra, pensa nas causas, nas consequências, né? Então é mais ou menos isso, 10% da nossa vida mental, ela é consciente. Tem uma parte da nossa mente que ela tem consciência de tudo que nós estamos fazendo. Se eu fizer uma coisa boa, eu sinto. Se eu fizer uma coisa ruim, eu sinto também. E às vezes eu faço uma coisa ruim e não sinto agora, mas quando aquela parte estiver acordada, né, desperta a minha consciência, eu vou perceber que eu cometi aquele erro lá atrás. Então, a razão ela é responsável pelo nosso pensamento crítico. Saber o que é bom, o que é ruim, né, numa situação. Pelo nosso raciocínio. Quantas vezes o raciocínio não nos livra de problemas tão complicados na vida, né? Pelo nosso planejamento. A gente planeja de onde está, para onde quer ir na vida, né? No aspecto físico, material, mas no aspecto moral também. Porque quem está numa filosofia, quem está numa religião, a moral é muito importante para o enriquecimento da pessoa, para o crescimento, né? E as análises. Diante das situações, das escolhas que eu tenho, como é que eu analiso as coisas? Então, isso eu preciso da minha razão. Preciso da minha mente consciente, desperta, né? Então, mais ou menos 10% da nossa vida mental é consciente. Só que aí vem as emoções, né? Os sentimentos, que é a nossa mente subconsciente. Às vezes, essa mente está acordada, mas ela pode estar adormecida, esperando o momento de despertar. E isso, gente, é mais ou menos 90% da nossa vida mental. Então, as emoções, os sentimentos são responsáveis por quê? Pelas nossas funções vitais. Quando a gente passa uma emoção muito forte, o que acontece? O nosso corpo sofre um impacto, né? Às vezes para o bem, para uma situação muito boa, mas às vezes ele descontrola. Por quê? Por causa de uma emoção, né? Uma emoção descontrolada descontrola o nosso corpo físico. A criatividade. Quantas vezes a gente está diante de uma situação tão difícil, às vezes uma ideia simplesinha nos livra de um problemão. Então, tanto que é importante a criatividade, né? E quando eu falei que ela é subconsciente, muitos médios, muitas pessoas, quando tem um problema, elas deitam um pouquinho ou dormem, quando acorda tem a solução. Por quê? Porque durante esse sono, a mente subconsciente trabalhou e trouxe para a mente consciente a solução. Hábitos, né? Os nossos sentimentos, a gente não percebe às vezes, mas os outros percebem que às vezes a gente tem hábitos repetidos diante de certas situações. Seria ótimo, e essa pandemia às vezes trouxe isso um pouquinho para a gente, que a gente andasse com um espelho na nossa frente, para a gente ver como a gente é realmente, né? Como a gente reage ou age na nossa vida e age com as pessoas. Então, essa pandemia te deu um pouquinho mais de tempo, pelo menos no início, para você ficar com você mesmo, ou ficar com algumas pessoas próximas, né? Para você se analisar melhor. Então, para a gente analisar os nossos hábitos. Então, é muito importante a gente, de vez em quando, parar e saber por que a gente faz isso. Né? Por que eu tenho esse sentimento quando acontece tal coisa? Isso eu estou falando bom ou ruim, gente, deixando bem claro. As emoções, os sentimentos, né, que são muito importantes na nossa vida. A intuição, que é uma forma de inteligência, né?
Quantas vezes a intuição vem e nos melhora a vida, nos clareia, nos dá um novo caminho, um novo entendimento da vida. A sabedoria e a conexão espiritual. Então, a gente sempre busca fazer coisas boas, pensar coisas boas, para manter essa conexão com os espíritos bons. Às vezes a gente vacila, gente. Isso é normal, né? Tem dia que você fica numa montanha russa, né? De emoções, de pensamentos. Acontece demais isso com a gente. Mas a gente sempre busca retomar essa conexão com o alto. Às vezes essa conexão baixo nível, né? Desconecta, igual o nosso Wi-Fi da internet, mas a gente rapidamente tenta retornar. Porque a gente sabe que se ficar sem essa conexão, às vezes vai ser ruim para a gente, né? Então, gente, escutar os sentimentos é o nosso tema, né? É acessar o inconsciente pelas emoções. Quando eu escuto qual o sentimento que eu estou sentindo agora, ou naquele momento específico, eu estou percebendo quem eu sou naquele momento realmente. Ah, estou sentindo raiva. Então, naquele momento, eu estou com raiva. Eu sou uma pessoa que tem raiva. Naquele momento, eu estou sentindo que eu estou muito alegre. Então, opa, eu estou sentindo isso agora. Estou sentindo desânimo. Estou sentindo esperança, otimismo. Estou sentindo melancolia. Então, a gente precisa, em determinados momentos da nossa vida, diariamente, parar e escutar. O que eu estou sentindo? Escutar abertamente. Ah, agora eu percebi, o sentimento é bom, ou o sentimento é ruim. Então, primeiramente, eu tenho que escutar o sentimento. Agora eu vou começar a perceber se esse sentimento é bom, se me ajuda, ou se é ruim, se me atrapalha. Me atrapalha ou atrapalha o próximo, deixando bem claro, né? Então, gente, olha só. Quando o sentimento vem, eu não posso negá-lo. Porque é eu negar a mim mesmo. É eu ficar só no plano mental e esquecer a minha vida prática. Então, quando vem um sentimento, a gente vai entender que sentimento é esse. Agora eu vou analisar se ele é bom ou ruim. Se for bom, eu vou continuar com esse sentimento. Eu vou trabalhar nesse caminho. Mas e se for ruim? Eu percebi. Então agora eu vou trabalhar para tentar mudar esse sentimento ruim. Por quê? Porque às vezes isso me prejudica e prejudica as pessoas que estão próximas a mim. Então vocês entenderam? Primeiro é escutar o sentimento, qualquer que seja, né? A gente tem vários equívocos na vida, né? A pessoa fala assim, ah, eu tô triste. Não, você não tá triste, não. Gente, a pessoa sabe que tá triste. Não adianta eu falar que ela não está triste, né? Então, a gente tem que, em determinados momentos, escutar e acolher. Não ficar dando palpite. Não ficar falando o que a pessoa está sentindo ou deveria sentir. Que a pessoa é inteligente. Ela sabe o que ela está sentindo. E ela é mais inteligente ainda. Ela sabe o que ela deveria fazer para sair daquela situação. Né? Então, às vezes, a gente comete esse engano. Né? Ah, porque o espírito não pode ficar triste. Pode. Ele é um ser humano. Ele passa por situações boas e ruins toda hora. Né? Ah, a pessoa não pode sentir tal coisa. Pode. Pode sim. Ele é um ser humano, gente. Ele não é um robô, não é uma máquina. Né? Então, gente, esse inconsciente, geralmente a gente está acordado, a gente percebe, né? Opa, estou sentindo isso, vou fazer então tal coisa. Mas ele pode ser quando a gente está dormindo também, quando a gente está trabalhando o inconsciente, né? Usando o inconsciente. Então, quando a gente acorda, às vezes a gente tem uma pequena lembrança daquilo que a gente realmente sentiu e daquilo que a gente realmente precisa fazer. Então, olha o tanto que é interessante, né? O tanto que o sono é um momento rico na nossa vida, né? Às vezes a gente acorda com muitas ideias boas, né? Um otimismo renovado. E às vezes o contrário também, né? A gente acorda detonado, sem ideias boas, né? Porque
às vezes teve experiências ruins durante o sono. Quando o inconsciente vem para o consciente, nós estamos revelando quem nós somos. Então, olha só, a porta de entrada para eu acessar o inconsciente são as emoções que eu estou sentindo naquele momento, né? Acessei a emoção, entendi que emoção é, então eu estou me descobrindo, né? Às vezes são sentimentos guardados e não revelados. Às vezes ninguém sabe que eu tenho aquele sentimento, mas vem para mim e eu percebo. Sabe? Isso é muito importante. Porque às vezes os outros criam uma imagem da gente que não é real. Mas eu não posso criar uma imagem minha que não seja real. Porque senão eu vou viver em conflito. Por quê? Eu não estarei naquele equilíbrio físico, emocional e espiritual. Né? Então é muito importante. Por que eu estou falando isso? Nós vamos entender agora. Observar os sentimentos. Eles nos revelam. Se bons ou ruins, são nossos. Não vamos nos culpar se forem ruins, gente. E também não vamos achar que não merecemos se forem bons. A gente comete esses dois equívocos, né? Acha que não merece uma situação boa, um sentimento bom, ou se culpa quando erra. Desnecessariamente, né? Demasiadamente. Aí vem 3 aspectos importantes nisso. Então, percebi que os sentimentos são bons ou ruins. Agradar aos outros ou agradar a mim mesmo, o meu eu profundo. Olha só, muitas vezes eu faço coisas para agradar as pessoas que estão em volta. Então seria eu agradando o meu ego. A minha máscara social está trabalhando para agradar as pessoas que estão do meu lado. Mas eu, internamente, estou triste. Eu estou infeliz. Então, isso é muito importante. Eu tenho que perceber o sentimento que eu estou. Ah, eu estou fazendo a sopa. Ótimo. Qual o sentimento que você tem quando você está fazendo a sopa? É bom. Ó, que bom. É péssimo. Então, você vai precisar trabalhar esse sentimento, porque não adianta você fazer a sopa tendo um pensamento, um sentimento péssimo. Porque isso vai te prejudicar. E assim são várias situações na nossa vida, né? Às vezes você quer ficar em casa lendo livro, a pessoa te chama para ir no estádio. Você não, mas você vai para agradar a pessoa e não para te agradar. Você olha na sua agenda, tem compromisso com 10 pessoas por dia, mas não tem um compromisso com você. Você não põe lá assim, né? Ficar comigo lá na agenda. Então é um erro nosso, que a gente não se escuta. Né? E qual que é o problema disso, gente? Às vezes, quando um problema explode, ele já estava lá. Só que a gente não percebeu, porque não se escutou. Né? Isso acontece demais. Então, se eu não me escuto, eu também não vou conseguir escutar o próximo. Se eu me escuto e me percebo e me aceito, eu vou escutar, perceber e aceitar o próximo. Olha o tanto que é um trabalho de educação, né? De transformação que a gente está vivendo. Os sentimentos nos revelam, às vezes, os nossos medos. Às vezes você quer muito uma coisa, mas você tem medo. E se não der certo? E se as pessoas me criticarem? E o esforço que eu tenho que fazer para conseguir aquilo que eu realmente quero é muito grande. Será que eu estou disposto a fazer aquilo? Né? Ah, eu quero construir uma casa. Ah, então você vai ter que fazer economia, você vai ter que trabalhar no final de semana. Você está disposto a fazer isso? Ah, eu quero fazer um curso, quero fazer uma viagem. Você está disposto a poupar, a planejar, a organizar, deixar tudo prontinho para quando chegar a hora você fazer? Então exige trabalho nosso, né? E muitas vezes a gente tem medo, ou tem um desânimo e não faz, não quer escutar o sentimento, porque se eu escutar, ele vai me exigir trabalho, me exigir esforço pessoal. E respeitar a si mesmo. Gente, tem hora que eu não quero fazer uma coisa, não posso, sei que não devo, então não faço. Ah, mas a pessoa falou tal coisa. Eu não tenho que dar explicação para ela. Tá? Muito cuidado. A gente tem que se respeitar. Porque ao
me respeitar, ao aprender isso, eu vou passar a respeitar outra pessoa também, né? Então, eu me respeitando, eu não vou deixar que os outros me desrespeitem. Mas eu também não vou desrespeitar as outras pessoas. Vou fazer um esforço muito grande para fazer isso, né? Então, é uma transformação, uma educação que nós estamos vivenciando. Viver no presente. Ao escutar o sentimento, eu estou sentindo o agora, que é a parte importante da minha vida. Eu não posso nem ser guiado pelo passado. Por quê? Porque algumas situações no passado ou pessoas foram ótimas para mim, mas hoje não são. Então eu tenho que estar percebendo que aquela pessoa hoje não é boa para mim. Aquela situação que eu vivi no passado não me serve mais. Então o passado não pode nos guiar. E nem podemos viver no futuro, que ele é inacessível. Se eu ficar com a cabeça só no futuro, às vezes quando chegar no futuro eu não fiz nada hoje, então eu vou chegar lá de mãos abanando. Então viver o agora. Ao escutar o sentimento, eu vivo agora, né? Na filosofia, ultimamente, a gente tem estudado muito a questão do bem-estar. Antigamente a gente buscava felicidade. Às vezes a felicidade é inacessível, é dificílima, improvável até. Mas o bem-estar não. O bem-estar você pode fazer e agora. Então, às vezes, você conseguir o bem-estar é mais importante para a sua vida do que a felicidade, que às vezes é inalcançável, porque a gente cria uns modelos de felicidade inalcançável, né? Copiando dos outros que não tem nada a ver com a gente. Pessoas que pensam diferente e sentem diferente de nós, né? Então, gente, para educar os sentimentos, nós precisamos nos estudar, nos autoconhecer, né? Eu brinco que é a técnica do espelho. Você fica em frente ao espelho quando você acorda ou em qualquer outro momento e começa a perguntar assim: eu sou bom comigo mesmo? Eu sou bom com as outras pessoas? O que eu fiz de bom hoje na minha vida? O que eu fiz de mal na minha vida? Moralmente falando, não só materialmente, que às vezes tem essa ideia, né? De ficar olhando só o cabelo, as rugas, né, e tal. Não. Quem está perto de mim? O que eles estão aprendendo? Ou quem está perto de mim? O que eles podem reclamar de mim? Né? Então, fazer essa avaliação. Se autoconhecer e ser uma boa companhia para si mesmo. Porque a gente vai se preencher, né? A gente vai se bastar, ser suficiente. Às vezes a gente busca nos outros coisas que os outros não podem nos dar, só eu mesmo que posso me dar. Às vezes eu busco no outro coisa que não existe, que ele não pode me dar. Então, eu ser uma boa companhia para mim mesmo, me escutar, me entender, me conhecer, para ser uma pessoa boa para mim mesmo. Que vou cuidar do meu eu real, meu eu profundo. Não do ego, essa fisionomia que eu aparento na sociedade, né? Ao aprender a ouvir os próprios sentimentos, nos capacitamos a ouvir os sentimentos do próximo. Olha o que é importante, né? Às vezes a pessoa vai nos contar uma coisa e a gente interrompe. Que erro, né, gente? Deixa a pessoa falar. Depois, se ela te pedir alguma informação, alguma opinião, você dá no seu ponto de vista, falando, esse é o meu ponto de vista, mas não precisa fazer o que eu penso. Faça o que você pensa. Porque às vezes a pessoa te fala uma coisa, ele já tem a solução, que é melhor do que a sua. Então, às vezes, ele quer só falar o problema para depois falar a solução. O Espiritismo, na primeira fase dele, com Kardec, Leon Denis, né, na Europa, ele buscou muito o uso da razão, porque estava se formando uma nova doutrina, né, filosófica, religiosa, científica, e para diferenciar das existentes tradicionais da Europa. Então, os primeiros brasileiros que trouxeram o espiritismo para o Brasil eram intelectuais, eram jornalistas, políticos, né, eram acadêmicos. Então, durante muito tempo, se desenvolveu uma obra muito rica, né, que até hoje a gente estuda, assim, maravilhado, né, a obra de Kardec e algumas pessoas próximas de Kardec, e aqui no Brasil também, grandes escritores espíritas, né, com
o auxílio da espiritualidade, claro, né? Mas, a partir de um certo momento, principalmente aqui no Brasil, o Espiritismo teve uma segunda fase, que foi da prática da caridade, né? As obras que Chico trouxe, né? Os ensinamentos, a própria prática dele, de outras pessoas, né? No Brasil inteiro, foi a prática da caridade. Então, o Espiritismo, assim, se tornou respeitado, não só pelo nível de aprendizado, mas também pelas práticas, né? Sociais, práticas assistenciais, práticas de auxílio concreto ao próximo, né? Então é muito importante isso, usar a razão, a primeira fase, e a prática da caridade. Mas veio agora, de uns 10, 15 anos para cá, nós estamos estudando muito, eu não sei, em Dourados, né? Depois vocês vão me responder, vão comentar, que é a fase da educação dos sentimentos. Que as obras que a gente está estudando recentemente, de uns 10, 15 anos para cá, fala muito disso, né? Do que eu sinto, de qual transformação que eu estou fazendo dentro de mim. Gente, porque é muito ruim eu ser um exímio conhecedor da doutrina espírita no aspecto mental e me sentir mal. Né? É muito lamentável eu fazer a caridade, mas internamente eu me sentir mal, infeliz. Né? Nós não estamos falando de equilíbrio físico, espiritual e emocional. Então, nós estamos agora trabalhando isso. Por quê? Porque a gente percebe, entre nós, espíritas, que às vezes a pessoa tem um grande conhecimento, pratica muita caridade, mas ele é infeliz demais na conta. Então, ele precisa trabalhar isso, né? O Espiritismo ainda não conseguiu transformar nele esse aspecto importante da vida. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente trabalha com a pessoa lado a lado 5, 10 anos, e você não sabe o problema que ele está passando, porque às vezes ele não fala. Que é um outro erro nosso, né? A gente acha que por ser espírita não pode ter problema, né? Então, é muito importante as 3 etapas, né? O uso da razão, a prática da caridade e a educação dos sentimentos. E para concluir, né? São 3 conclusões rapidinhas. O mundo moderno traz problemas modernos. Problemas que nós não tínhamos antes, nós temos agora, então nós vamos ter que lidar com eles, né? Talvez, há 50 anos, 60 anos, um pai não conversasse com o filho sobre sentimentos, né? Mas hoje conversa. O marido, às vezes, não falava com a esposa, né? Hoje conversa e precisa disso, né? As redes sociais têm um aspecto bons e ruins, né? Antigamente a pessoa sofria, mas sofria calado. Hoje não, ela joga na rede social, né? Então, isso está acontecendo, as pessoas estão falando mais. É importante que elas falem, para que a gente perceba o que está acontecendo, né? Lidamos mais com a saúde mental do que com a influência espiritual. Não só nas nossas casas espíritas, mas em outras religiões, a pessoa vai em busca da religião para a saúde emocional. Não é por equilíbrio espiritual, nem sempre. Né? A pessoa, às vezes, tem um equilíbrio espiritual, mas ela vai em busca do quê? Do controle de ansiedade, né? De modificar os sentimentos, de modificar a relação com outras pessoas. Então, a gente precisa acolher essas pessoas, saber ouvi-las e procurar ajudá-las, né? Se a gente ficar só naquela ideia que é obsessão. Não, muita coisa não é obsessão mais, né? É só o sentimento que está aflorando ali que a gente precisa trabalhar melhor. E falar e ouvir os sentimentos, olha só, falar e ouvir os sentimentos é para todas as idades. A gente tem que começar na infância, né? Deixar que as pessoas falem. Aprender a ouvir, né? E para finalizar, eu digo assim que falar e ouvir os sentimentos é para os homens também. Não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade, né? Porque a gente pensava assim, nossa, se eu falar eu tô com um problema com minha esposa, ela vai achar que eu sou fraco, né? Se eu falar na casa espírita que eu tô com um problema, eles vão me achar que eu sou incapaz, incompetente. Nada disso, né? Eles vão achar que você é humano, que você está em busca de uma melhoria e que você vai conseguir. Porque para eu solucionar qualquer problema, primeiro eu tenho que identificar o problema, né? Gente, então é a mensagem de hoje, eu vou deixar aberto vocês comentarem à vontade, tá?
Fiquem à vontade. Muito obrigado pela gentileza. É um prazer encontrá-los. E, assim, saber que no Brasil inteiro tem um movimento espírita fantástico, né? Brilhante, vibrante. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, querido irmão Vladimir. Que mensagem bonita, importante, né? E eu deixo aqui em aberto para mais alguns minutinhos, alguém que queira fazer alguma pergunta para o nosso querido irmão. Eu compreendi perfeitamente. Se alguém tem alguma dúvida, o João, a Sheila, o Dilon, o André Luiz. Podem comentar também, às vezes vocês têm uma visão diferente, né, que é muito enriquecedor. Só lembrando que são 3 livros que... É uma sequência de livros, né? São muitos outros que vão chegando. Mas tem 3 livros que eu gostaria de citar aqui. Quem quiser buscar, tem um livro chamado Escutando os Sentimentos, muito bom, e lá ele trata sentimento por sentimento, quais as causas, o que nos leva àquilo, né? Qual o predomínio do nosso sentimento para sentir aquilo. Fantástico, né? As Dores da Alma, que é um livro também muito bom, muito profundo, né? E Os Prazeres da Alma. Eu sugiro, quem puder, tiver acesso, fique à vontade. Esse dia a gente estava falando o seguinte, que a gente acostuma a muitas vezes, às vezes a gente tem alguma... no momento assim, ocorre de você estar com um pensamento ruim, o que não seja tão bom, né? Naquele momento você procura imediatamente mudar o foco, troca aquele sentimento por um bom. Né? Coloca dentro da mente um sentimento bom. Né? E aí as coisas vão mudar. Eu antes assim, né? Porque muitas das vezes o senhor vai fazer uma coisa feia, não, uma coisa errada. Aí o senhor olha para um lado, olha para outro, olha para trás, para frente. O senhor não vê ninguém. Não tem problema, ninguém está me vendo. E esquece, por exemplo, a gente esquece que no momento tem aí mais ou menos 50, 60 espíritos de escola que muitas vezes está do teu lado ali ouvindo, por exemplo, um Eurípides de Bolsanuco, né? Fala muito do nosso querido irmão Eurípides de Bolsanuco. Pode estar do teu lado ali vendo uma situação muito desagradável. E aí, por exemplo, de um humano, de um encarnado, a gente não tem vergonha. A gente tem vergonha. Mas de um desencarnado, você não tem vergonha, né? É impressionante, né? Ou você acredita que a vida continua, ou então você desconhece que os espíritos sempre estão ali de volta de você. Pode ter ali um benfeitor, um espírito amigo, né? Então a gente tem que cuidar das nossas atitudes, nossos pensamentos, né? Acho que o senhor foi muito feliz na colocação aí, viu, meu irmão? Parabéns. Aí dizem que a educação é quando ninguém está olhando, né? Quando você faz uma coisa que ninguém está olhando, correta, é porque você está sendo educado, né? Gente, e outra coisa importante, assim, às vezes, porque durante o dia a gente tem milhares de pensamentos, né? Mais ou menos, dizem que a pessoa adulta tem mais ou menos 60 mil pensamentos por dia. E milhares de emoções, né? A gente não se prender numa emoção só, isso é importante. Às vezes você acorda, você vai sair no carro, o carro está com o pneu furado. Se eu for ficar me lamentando o dia inteiro, porque quando eu acordei o carro com o pneu furado, eu perdi o dia. Sabe? Se eu for, eu vou abrir o portão não abre. Se eu for ficar me lamentando o dia inteiro, eu vou perder tantas coisas boas que aconteceram no dia, né? Que eu não vi, porque eu estou com o pensamento lá no pneu furado do carro. Então, assim, a vida é muito dinâmica, isso que eu queria trazer Tem hora, às vezes deu tudo errado na parte da manhã, mas na parte da tarde as coisas começam a dar certo, começam a melhorar. Por quê? Porque a vida é dinâmica e eu tenho que acompanhar isso, né? Eu tenho que perceber o que está acontecendo no momento. Então, isso é muito importante, né? A gente não se apegar demais às coisas, né? Se está muito bom, ótimo, né? Se está muito ruim, vai passar também, né? Então, assim, porque às vezes a gente dá muito valor a algumas coisas e se prende naquilo e esquece a vida, né? Deixa de viver para ficar preso àquela coisinha lá que já foi ultrapassada, né? Já ficou para trás.
E o senhor não quer fazer a prece de encerramento para nós? Posso sim, posso. É um prazer. É com muita alegria que nos encontramos e recebemos a assistência dos bons espíritos. Tantas oportunidades na vida de convivência com as pessoas, com os encarnados e desencarnados, tantos aprendizados, tantas falhas que nós já superamos e tantas oportunidades que a cada momento chegam à nossa vida, que possamos agradecer, dar valor, fazer a nossa parte com alegria, com bom ânimo, fazer a nossa transformação para que a gente seja pessoas melhores, que eu viva melhor comigo mesmo, para que eu viva melhor também com o próximo. Que a gente faça nosso trabalho e contribua com as outras pessoas também no seu aprendizado. E que Jesus possa nos fortalecer sempre no caminho do bem. Que a espiritualidade esteja presente conosco, sempre nos amparando, nos apoiando. Que cada um faça o melhor que estiver ao seu alcance. Utilize as suas forças que recebeu ao reencarnar aqui na Terra, essa escola. Utilize a sua vontade, os seus sentimentos, para que possa aproveitar essa experiência riquíssima que estamos vivendo agora. E se a gente cair, passamos igual o apóstolo Paulo. Continuamos a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados e sigamos em frente. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado aos meus irmãos encarnados e desencarnados. E que assim seja. Pintar o seu mundo com as mais lindas cores que um dia encontrei no final do arco-íris. Quero moldar sua vida com as mãos de Deus, que fez pra você um castelo de amor e alegria. Quero mostrar a você que a vida é tão linda, trazer do arco-íris um pouco de tinta e colorir o seu coração. Quero buscar lá no céu a felicidade, contar em segredo que na sua idade nada tem maldade. Não tenha pressa de crescer, a vida tem sol, tem chuva de cores. Foi este mundo que Deus fez pra você.